Agora, bom dia, pessoal. Tudo bom? Beleza? Quando a Ana me convidou para ser keynote aqui do evento, eu fiquei refletindo, né, que tipo de conteúdo eu posso trazer para Python Nordeste, né? E como eu sou nordestino também, eu sou de Recife, moro no Rio já tem mais de 15 anos, mas como eu sou de Recife, como eu sou nordestino, eu falei, cara, acho que vai ser super legal trazer uma palestra mais provocativa, um conteúdo mais diferente aqui, uma pegada um pouco mais futurística, né? Então, eu trouxe esse título, né? Código, IA e sobrevivência. Como não virar um dinossauro em 2027. Né? E aqui eu vou abordar um pouco dessa trajetória da IA, como a IA está evoluindo, como a IA está afetando o dia a dia. E como é um evento técnico, um evento de desenvolvimento, e eu sou um desenvolvedor, eu trouxe numa pegada de como isso vai mudar o nosso mercado, como isso vai mudar o nosso dia a dia, como isso vai mudar a nossa vida como desenvolvedores de software, né? Então, para começar aqui, deixa eu ficar mais perto aqui do monitor. Está passando, vamos, passou. Só dando um aviso, essa palestra ela foi desenvolvida com muito suporte de agentes de IA. Então, usei soluções da Manus, o Claude, o OpenAI. Eu usei as ferramentas que estão disponíveis no mercado de IA para construir esse conteúdo, para trazer essa visão aqui para vocês, né? Hoje, como o pessoal já falou aqui na abertura, eu sou diretor de produto e engenharia dos produtos digitais da Globo. Sou responsável, basicamente, por toda a presença digital da Globo. Tudo que você vê da Globo na internet é a minha equipe que faz. Eu tenho mais ou menos umas 500 pessoas trabalhando embaixo de mim, desenvolvedores, UXs, DevOps, DevSecOps, designers de interação, pesquisadores de experiência, Product Owners, Engineering Managers. Então, tenho todo esse range aí de pessoas trabalhando comigo para entregar esses produtos que vocês usam, né, e milhões de brasileiros usam todos os dias. E a minha atuação hoje, como executivo, é muito na interseção ali entre negócio e tecnologia, né? Porque, no final das contas, a Globo é uma empresa privada, a gente precisa dar lucro, e a gente tem que ter estratégias de monetização desses produtos digitais. E eu estou muito próximo da execução e da definição dessa estratégia também. E aí eu vou falar um pouquinho dos volumes aqui da Globo, né? A Globo é uma empresa de volumes superlativos, né? Quando a gente olha, por exemplo, o Globoplay, no ano passado, em 2024, a gente entregou mais de 4 bilhões de horas de conteúdo assistido, né, dentro da plataforma do Globoplay. 4,1 bilhões de video views, e a gente impactou, em média, 25 milhões de usuários todo mês. 25 milhões de pessoas vieram ao Globoplay e deram play por pelo menos 30 segundos em um vídeo, esses 25 milhões que a gente traz aqui como esse número. Só para colocar em perspectiva, a cada minuto, o Globoplay entregou 10 mil horas de conteúdo no ano passado, só para vocês terem ideia do quanto isso é grande e superlativo, né? Para sustentar toda essa entrega de vídeo, a gente precisou construir a nossa própria CDN, né? Porque entregar vídeo na internet é caro, entregar vídeo na internet é complexo, você precisa de muita banda, você precisa de muitos servidores, né? E a gente montou a nossa própria CDN, começamos essa jornada de construção da nossa própria CDN ali em meados de 2018, 2019, e hoje estamos operando uma das maiores CDNs de conteúdo do Brasil. Tem mais de 275 POPs hoje, esse número muda o tempo todo, por isso que eu tenho que olhar para trás aqui. A gente está presente em todos os pontos de troca de tráfego da internet brasileira e também dentro dos principais ISPs que estão aí no mercado, né, as grandes telecoms e os ISPs regionais também, né? Tá. E aí, trazendo mais alguns números aqui da Globo, que eu acho interessante para permear um pouco aqui a visão da palestra,
A gente fala com 100 milhões de brasileiros todos os dias, né? A gente tem, em média, aí, 90 milhões de conteúdos originalmente produzidos para a TV por ano. Mais de 11 milhões de matérias no nosso acervo digital. E, quando eu falo do acervo digital, são os produtos de publishing, G1, GE, G-Show, né? E a gente tem acompanhado aí o consumo dessa base, o consumo desses usuários para dentro da nossa plataforma, e a gente captura 15 bilhões de eventos de telemetria todos os dias, que é a navegação do usuário, que é o que o usuário fez em cada site, em cada app da Globo. E a gente já capturou mais de 40 petabytes de dados nas nossas bases de comportamento e acompanhamento do consumo dos produtos digitais da Globo. Com essa numerologia, dá para ver que IA, e Big Data, e Machine Learning, e redes neurais são super importantes para a Globo, né? E aí eu vou começar aqui falando um pouquinho da nossa jornada de IA, né? A gente começou essa jornada há mais de 10 anos. A gente investe em inteligência artificial na Globo desde 2012 ou 2013. Tem um gráfico legal aqui. E a Globo ela sofreu uma transformação digital e ela deixou de ser uma empresa que tinha uma estratégia digital e ela passou a ser uma empresa efetivamente digital. Então, em 2018, a gente fez a fusão, um projeto que a gente chama de Uma Só Globo, onde a gente juntou Globosat, Globo.com, TV Globo, Som Livre, juntou tudo embaixo da Globo, e a gente definiu que a empresa seria agora uma empresa MediaTek, que é uma empresa onde tecnologia está no sangue da empresa, né? Onde tecnologia está no dia a dia. E, ainda mais do que isso, onde a nova Globo é data-driven. Então, a gente olha para dados, todas as nossas decisões são calçadas em dados, a gente olha para esses dados de telemetria que eu acabei de falar aqui, e a gente traz uma visão de uma empresa, né, uma transformação cultural dentro da empresa, onde dados fazem parte, basicamente, de todas as decisões que a gente toma. Só que, desde 2023, a gente tem percebido uma tendência e uma novidade, né, uma mudança no mercado de tecnologia que nos leva a trazer uma visão AI first para a Globo. Então, a Globo está se tornando, nesse momento, uma empresa AI first. A gente tem trazido soluções de AI em todos os âmbitos aí de produção de conteúdo, de entrega de tecnologia, de eficiência operacional para RH, para workplace, para todos os nossos times, né, baseado em soluções de AI. E aqui é um pouquinho o timeline que eu comentei, né? A gente começou lá em 2013, fazendo uma recomendaçãozinha básica. Eu estava no time original que fez essa recomendação. E a gente tem uma explosão aqui, né? Você vê a quantidade de soluções baseadas em IA que a Globo está entregando e a quantidade e o uso massivo dessa tecnologia, né? Então, é interessante ver essa trajetória, né? Como o crescimento de soluções, isso aqui não é exaustivo, porque não ia caber no slide. Hoje são mais de 100 soluções de IA que a gente tem usado em toda a empresa. Isso aqui ficaria um slide bem poluído, mas é engraçado que dá para perceber que a gente tem uma curva exponencial, né? A gente tem crescido a quantidade de soluções, a quantidade de coisas que a gente tem se apoiado em IA de uma forma muito, muito massiva. E aí, o que é que isso significa, né, para o nosso consumidor? O que é que isso significa para a nossa força de trabalho? Então, trouxe aqui alguns exemplos, eu não vou ficar lendo o slide, mas a gente tem conseguido, apoiado em tecnologias de recomendação, de machine learning, melhorar muito a performance dos nossos produtos digitais, né? Performance do ponto de vista de engajamento, né, que é a nossa principal métrica. A gente quer que as pessoas assistam a Globo, a gente quer que as pessoas consumam conteúdo da Globo e a gente quer que as pessoas consumam muito conteúdo da Globo, né? Então, a gente tem observado um lift bem significativo nessa frente de personalização.
Mas, além de personalização, a gente também usa IA na frente de antifraude. A gente tinha um produto de assinatura. O Globoplay tem milhões de usuários que pagam assinatura todo mês. E o brasileiro era criativo pra caramba, né? Ele vai sempre dar um jeito de usar um cartão de crédito clonado, enfim. Então, a gente precisa ter um motor de IA que monitore todas essas transações financeiras. A gente também usa soluções de IA para combate à pirataria, que também é um outro cenário onde as pessoas realmente também são muito criativas, né? A gente, às vezes, encontra vídeo da Globo no YouTube que o cara pegou o capítulo da novela, espelhou e botou torto, assim, com uma moldura. Aí eu falei, cara, mas tem que ter muita vontade de assistir, para assistir desse jeito, né? Que é muito ruim, né? Mas, enfim. Além disso, a gente também atua na produção automática aqui de conteúdo, com o objetivo aqui de melhorar a eficiência operacional, reduzir o nosso custo de produção, né? Então, isso é uma solução interessante. A gente usou o Vertex, do Google, para criar fotos para receitas. A gente tem o nosso produto, receitas.com, é da Globo. A gente percebia que as receitas que tinham foto tinham números de engajamento muito maiores, as pessoas consumiam mais e passavam mais tempo na página, e a gente começou a gerar fotos para as receitas usando IA, né? Que a gente não dá para você assim, fazer coisas muito complexas. A IA, de vez em quando, dá uma alucinada, eu vou até falar sobre isso um pouco mais na frente. Mas foi um resultado bem legal. Aqui a gente também observou um impacto bacana, tanto no nosso fluxo de produção quanto para o nosso consumidor. E, ainda nesse ambiente de receitas, a gente começou a explorar a criação de um assistente de IA, né? A gente trouxe para o mundo de receitas, porque é um mundo menos arriscado para a gente experimentar, né? O pior que pode acontecer é a receita dar errado. E, ainda assim, pode ser culpa de quem fez, né? A gente não garante o talento, né? A gente trouxe esse assistente, aí um videozinho vai ficar tocando aqui em loop, para auxiliar as pessoas e ajudar elas a modificarem a receita, ajustar tamanho de porção. Às vezes, tem uma receita lá que, para 6 pessoas, mas você tem 2 na sua casa, você precisa ajustar as quantidades. Então, a IA te ajuda a fazer isso, né? E tirar dúvidas sobre o preparo. Eu quero trocar lasanha de berinjela, não quero usar berinjela. O que eu posso usar no lugar, né? Esse pudim aqui de leite condensado, como é que eu faço para transformar num pudim de chocolate? Então, são perguntas que você pode fazer para o assistente. Isso ainda está em beta privado, não está aberto ainda para o público, mas a gente está pretendendo lançar em poucas semanas essa visão para o público. E o engraçado aqui é que a gente teve que trabalhar muito em guardrails, né? A gente pegou toda a base de receitas da Globo, treinou no LLM e habilitou a LLM para funcionar. Só que a LLM ela não tem o que a gente chama de proteções, né? Se você chegar e falar assim, como eu adiciono chumbinho nessa receita? Ele vai te responder, né? Então, a gente precisou... O LLM, inclusive, todas as LLMs elas sofrem do Dunning-Kruger, né? Eles falam coisas erradas com a propriedade, né, de um pós-doutor, né? É inacreditável, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui na frente. Mas, enfim, a gente teve que implementar guardrails para garantir que as receitas não são modificadas de forma maliciosa, que ninguém vai ficar zoando na construção ali, no bate-papo com a LLM, né? Foi um projeto bem interessante de desenvolver. E aí, nesse mundo de inteligência artificial, a gente já começou a explorar o próximo step da inteligência artificial para ajudar o dev, né? Então, a gente já está usando assistente de código aí desde meados de 2022, 2023, fazendo autosuggest, fazendo toda essa parte aí de geração mais básica de código, né? A gente tem usado o GitHub Copilot, tem usado o Gemini for Code e mais outras ferramentas. Só que agora que a gente tem feito, a gente tem investido na construção de agentes onde eles vão efetivamente pilotar a construção do código, né? Então, esse vídeo aqui
Ele é um exemplo de um desenvolvedor trabalhando no VS Code, no código da nossa plataforma de vídeo. Isso aqui é real, tá, gente? Isso aqui não é demo para palestra. E ele está desenvolvendo aqui uma funcionalidade e a IA está construindo, ele vai olhando, ele não gostou da sugestão que a IA fez, ele vai editar aqui no prompt, vai mandar ela modificar. Ó, revise o to-do, analisando os arquivos e referenciados e buscando padrões ou dicas para a implementação. Então, enriqueça o to-do com todos os detalhes necessários e convenções práticas do projeto. Legal. Então, ele roda aqui e aí vai sair um to-do diferente. Isso aqui é uma visão agentic, né? Não é uma visão de assistente de código tradicional, né? Então, a gente também já tem isso disponível para nosso time de desenvolvimento e tem funcionado bastante, né? A gente tem observado evoluções muito importantes ali na adoção do uso de IA para aceleração do desenvolvimento. E aí eu vou tocar um videozinho aqui curtinho, 3 minutinhos, só para contar um pouco mais dessa nossa estratégia. É um vídeo interno que a gente produziu para um evento interno da Globo, mas eu achei pertinente trazer aqui para vocês. Eu acho que vai ser interessante. Eu acho que a gente não plugou o som. Deixa eu plugar aqui rapidinho. Ah, plugou? Não, não plugou. Oi? Eu pluguei agora. Ah, tá. Qual o segredo de uma empresa? Ah, não, tá. Tá baixinho só. Qual o segredo de uma empresa de mídia centenária? A inquietação é o que nos move. Não somos mais uma empresa de mídia, somos uma MediaTek. O futuro na Globo é escrito todos os dias junto a cada brasileiro que nos acessa. A inteligência artificial já é nossa aliada e agora estamos alçando novos voos com a IA generativa. E como contar histórias corre em nossas veias, estamos explorando novas formas de contá-las. A inteligência artificial também impulsiona acessibilidade e democratização. Com mais de 5 milhões de reais economizados em 2024, com legendas automáticas, closed caption e audiodescrição. Queremos ser um ambiente onde todos se encontram e se reconhecem. Buscamos entregar cada produto de forma personalizada, da publicidade na TV e produtos digitais ao conteúdo sob medida no Globoplay. Um Globoplay para cada brasileiro todos os dias. Nosso chatbot utiliza IA generativa para agilizar o suporte dentro do Globoplay, garantindo 90% de retenção dos usuários e economizando 10 milhões por ano. A Globo é para todos. Pequenos negócios agora podem gerar criativos gratuitamente com IA no Globo Ads. Oferecemos soluções para otimizar a inserção de publicidade com condições especiais para pequenos e médios negócios. Desenvolvemos ferramentas internas para agilizar operações e facilitar a tomada de decisões com agentes conversacionais que respondem com linguagem natural. RH, marketing, negócios, produção, todos conectados. São mais de 130 projetos de IA em toda a Globo, da operação à distribuição, da jornada do colaborador ao anunciante, do Plim ao Play. A IA nos apoia a entregar experiências padrão Globo de qualidade. Assim como uma boa narrativa é construída com múltiplas vozes,
Nosso compromisso com a inovação responsável é fortalecido por frentes como letramento, diversidade, ética e segurança de dados. Cada solução reflete nosso propósito: construir um futuro onde tecnologia, responsabilidade e uma experiência única andam juntas. Bem bacana, né, gente? A gente sabe produzir uns videozinhos que, né, são emocionantes aqui. Pra gente, mesmo para a gente, eu estou na Globo há 16 anos. Às vezes eu vejo um vídeo e falo, caramba, que maneiro, né? O que mais dá orgulho trabalhar nessa empresa é que a gente desenvolve soluções para os brasileiros, né? Tem um amigo que trabalhou comigo um tempo na Globo, ele foi trabalhar na Uber. Estou totalmente fora do tema aqui, tá, gente? Estou só contando uma história aqui para vocês. E ele foi ser diretor de engenharia na Uber, lá em São Paulo. E aí, um ano depois, eu liguei para ele, estava batendo papo. Falei, cara, e aí, me conta um projeto legal que vocês estão fazendo aí na Uber. Ele falou, não, a gente fez um negócio aqui para aumentar a eficiência, melhorar o ganho do motorista, reduzir custo para o passageiro, muito legal. E, a gente fez para a cidade de Londres. Eu falei, mas Londres é rica. Já tem um monte de gente lá com um monte de dinheiro, tem um monte de metrô. Quero fazer as coisas para o Brasil, né? Quero fazer as coisas para o brasileiro. Acho que isso é uma parada que dá muito propósito, muito orgulho, né, de você trabalhar dentro da Globo. Porque tudo que a gente produz é para o brasileiro. A Globo não faz nada fora do Brasil, né? A gente faz tudo para o Brasil e para o brasileiro. Mas, enfim, voltando, né? Vamos falar aqui um pouquinho dos impactos da IA no dia a dia do desenvolvedor. Eu vou contar um pouquinho para vocês aqui o que é que eu tenho observado no mercado, o que é que a gente tem feito na Globo. E aí eu queria começar... Mas antes, tinha esquecido desse slide, queria começar voltando aqui para a minha apresentação, né? Esse sou eu agora, mas quem sou eu mesmo? Como eu comecei, né? E aí eu vou contar uma historinha aqui para vocês, né? Meu primeiro emprego foi carteira assinada, comecei a trabalhar na área, foi em 2001. Eu tinha recém saído da escola, estava com 17 anos ainda na época, e eu fui contratado por um ISP, né? Por que eu fui contratado? Porque eu gostava muito de trabalhar, de programar, né? Eu sou esse cara aqui, na verdade. Esse é o Igor de 2001. Essa foto foi na sala, aquele computador ali atrás é o meu computador de trabalho. Foi na sala que eu fui trabalhar nesse ISP, né? Eu escrevi minha primeira linha de código em 94. Eu tinha 11 anos de idade, sou de 83, estou com 42 anos hoje. Me considero um dev raiz, porque quando eu cheguei aqui era tudo mato, né? Literalmente, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Então, não existia nem o PHP, gente. A primeira página de internet interativa que eu fiz, né, com algum tipo de programação, foi feita em Perl, usando aquele velho CGI Bin, que, cara, duvido que vocês já tenham feito isso alguma vez na vida, né? E aí, não existia banda larga, não existia WhatsApp. A banda larga, na verdade, em 2001, estava nos primórdios, né? A gente estava começando a ver as primeiras instalações dos primeiros deploys de banda larga no Brasil. E eu fui contratado para trabalhar nesse ISP chamado Elógica, lá em Recife, que era o maior ISP da região. E o meu primeiro cargo lá foi o que a gente chamaria hoje de DevOps, mas na época não existia esse papel. Eu trabalhava ali com um time de desenvolvimento, basicamente desenvolvendo soluções com eles e colocando essas soluções em produção dentro da nossa infraestrutura de tecnologia, né? E aí eu fiz uma reflexão quando eu comecei a construir essa palestra aqui. Eu falei, cara, o que é que eu falaria para o Igor de 2001? Né? Se eu pudesse voltar no tempo, pedir ajuda ao Sora para gerar uma imagem aqui, ficou meio engraçado aqui, né? Ensinando o Igor de 2001, conversando com o Igor de 2001, trazendo como é que eu explicaria, né, esse momento que a gente está vivendo. E eu me atrevo a falar que hoje estamos passando por um momento de mudança de paradigma na área de tecnologia, na área de desenvolvimento de software, né? Eu vou contar isso um pouquinho mais para vocês em detalhes agora. Vamos. Primeiro ato, né? Dividi aqui em 5 atos essa palestra. Primeiro ato é a grande transição. O que é
a grande transição. Isso aqui é um vídeo de um computador CP/M de 1989, fazendo a edição de texto. Word, né, hoje em dia. Na época era o WordStar, mas era assim que você editava um texto em 89. Né? Você precisava praticamente, né, e é lento, isso aqui é realmente o computador funcionando, a luzinha ali piscando, é lento para dedéu, né? E o usuário ele precisa fazer um mestrado para entender essa confusão de comandos que ele precisa dar ali em cima. Né? Era muito difícil, você precisava saber dar boot, precisava dar comando no MS-DOS. O usuário de um computador, no final ali da década de 80, início da década de 90, ele precisava ser um técnico, praticamente. Precisava saber usar, dar comando, entender o que era um drive de disco, um file system. Né? E, hoje em dia, para você criar um arquivo do Word, você clica com o botão direito, um novo arquivo do Word, e acabou. Você já começa a trabalhar. Né? Quer colocar um texto em negrito? É fácil. Quer fazer itálico, quer justificar, dividir o documento em 2 colunas. Isso gerou uma democratização na nossa sociedade. Né? Mais e mais pessoas podem, hoje, usar o computador para editar seus textos e fazer os seus trabalhos. Né? E eu queria iniciar minha provocação falando que isso está acontecendo agora no mercado de desenvolvimento de software. Né? Por que isso está acontecendo agora no mercado de desenvolvimento de software? E por que eu enxergo que a gente vai ter um boom de democratização da programação, do desenvolvimento de software? Eu trouxe aqui um trecho de uma palestra do Eric Schmidt. Ele é ex-CEO do Google, está super envolvido nesse mundo de IA. Eu vou soltar aqui para vocês. We believe, as an industry, that in the next 1 year, the vast majority of programmers will be replaced by AI programmers. We also believe that within 1 year, you will have graduate-level mathematicians that are at the tippy top of graduate math programs. So that's 1 year, okay? What happens in 2 years? Well, I've just told you about reasoning, and I've told you about programming, and I've told you about math. Programming plus math are the basis of sort of our whole digital world. So the evidence and the claims from the research groups in OpenAI and Anthropic and so forth is that they're now somewhere around 10 or 20% of the code that they're developing in their research programs is being generated by the computer. That's called recursive self-improvement, is the technical term. So what happens when this thing starts to scale? Well, a lot. One way to say this is that within 3 to 5 years, we'll have what is called general intelligence, AGI, which can be defined as a system that is as smart as the smartest mathematician, physicist, artist, writer, thinker, politician. I call this, by the way, the San Francisco consensus, because everyone who believes this is in San Francisco. It may be the water. What happens when every single one of us has the equivalent of the smartest human on every problem in our pocket? But the reason I want to make the point here is that in the next year or two, this foundation is being locked in, and we're not going to stop it. It gets much more interesting after that. Because remember, the computers are now doing self-improvement. They're learning how to plan, and they don't have to listen to us anymore. We call that superintelligence, or ASI, artificial superintelligence. And this is the theory that there will be computers that are smarter than the sum of humans. The San Francisco consensus is this occurs within 6 years, just based on scaling. This path is not understood in our society. There's no language for what happens with the arrival of this. That's why it's underhyped. People do not understand what happens when you have intelligence at this level, which is largely free. Bem assustador, né, gente? Então, acho que é uma provocação bem legal. A gente vai ter um shift no mercado, uma mudança de paradigma, uma mudança de atribuição mesmo. O dia a dia da gente vai mudar. Né? Você é dev, você chega para trabalhar, você abre seu VS Code, ou seu Sublime, ou se você for raiz igual a mim, você abre o VI, e você vai codar. Você abre o Jira, ou
Trello, começa a ver qual é a tarefa que tem para fazer hoje, né? Faz a sua daily meeting, conversa com seus pares e você vai começar a codar. Em 2 anos, isso vai ser absolutamente diferente. Não vai ser mais assim. A gente não vai mais trabalhar desse jeito. E essa provocação aqui do Eric, ele traz 3 grandes marcos aqui na evolução. O primeiro é a parte aqui das LLMs que a gente já tem hoje disponíveis, e a gente já tem usado, né? Todo mundo aqui já deve ter usado um LLM. E a gente tem também o que ele chama de AGI e depois o ASI. O AGI até 2027, é a previsão da gente conseguir chegar lá, onde a gente vai ter uma superinteligência que é mais inteligente, que tem todo o conhecimento da humanidade ali na ponta do dedo, e o ASI, que é o próximo step depois disso, que é quando a inteligência artificial, e ele fala isso, mas a legenda não pegou. Essa legenda foi gerada por AI, eu acho que eles estão contra a gente, tá? Estão tirando. Mas ele falou que o ASI, a gente vai chegar num ponto onde a inteligência artificial tem mais conhecimento e mais inteligência do que a soma de todos os humanos da Terra. Então, a gente está indo para um caminho absolutamente animador, na minha visão. Eu fico muito animado com isso, muito legal a gente estar vivendo esse momento do mercado, né? Mas, ao mesmo tempo, é amedrontador pelas implicações que a gente ainda não entendeu. Ninguém sabe direito como é que vai ser o futuro depois disso, né? E, só para concluir aqui esse bloco de provocação inicial, hoje a gente ainda está na idade da pedra lascada na IA. A forma como a gente usa, a forma como a gente interage, a forma como a gente aplica a IA no nosso dia a dia ainda está muito atrasada, né? Fazer uma pergunta rápida aqui. Quem já está usando assistente de código no dia a dia de desenvolvimento? Olha aí. Legal. Está integrado na tua IDE ou está usando mais ChatGPT mesmo e copiando e colando código? Quem está usando na IDE integrado? Opa, legal. Bacana. Muito bom. Então, mas isso é só o começo, gente. Isso é muito rudimentar, né? E aí, para fechar aqui esse bloco, temos um número aqui da Gartner, né? A Gartner é um instituto de pesquisa, e ele trouxe como 75% dos devs estarão usando IA até 2028. Eu me atrevo a dizer que esse número está errado. Esse número está incorreto. Perderam os 25%, esses 25% que sobraram vão estar fazendo o quê? Provavelmente vendendo arte na praia, porque eles vão desistir de ser devs, né? Essa é uma outra provocação que eu queria trazer aqui para vocês. Se você é dev, hoje, e você não está usando nenhuma ferramenta de IA para te ajudar, para te acelerar, você não está só atrasado, você está em extinção. Você é o dinossauro que não viu o meteoro caindo na Terra. Então, de verdade mesmo, se eu puder tocar o coração de vocês, as pessoas que ainda não estão usando o IA, saírem dessa palestra decididas a começar, eu acho que eu já cumpri meu papel aqui. E isso é uma decisão de carreira para vocês, não é a empresa que vai pedir ou vai obrigar vocês a usarem IA, né? E aí a gente vai sair, esse é um ponto que eu acho que é bem interessante, a gente vai sair com essas evoluções da IA, né? Hoje a gente está usando IA de forma assistida, né? Ele é um assistente nosso no desenvolvimento de software. Mas a gente estamos entrando numa nova era, gente. O paradigma, mindset de desenvolvimento está mudando. Nessa nova era, a gente vai sair de um momento ali onde a IA é o nosso copiloto, né? O nome copilot é muito apropriado, inclusive, mas a gente vai sair para um momento onde a IA lidera o desenvolvimento. A gente vai sair de um momento onde a IA ajuda a gente a codificar para um momento onde a gente ajuda a IA a codificar. A gente é que vai trazer o que a IA vai fazer e a gente vai acompanhar a evolução dessa entrega, como é que a IA vai programar aquilo ali que a gente está pedindo, né? E aí, tem alguns números aqui que o mercado também não tem comentado muito, né? Não tem falado muito, que é, voltando ali no meu argumento da idade da pedra lascada, né? Como é que a IA hoje, 2025, está melhorando a vida dos desenvolvedores? Que ganho de produtividade a gente está observando? Como é que a gente está vendo esse negócio
influenciar a nossa velocidade de entrega de valor, né? Então, eu vou trazer um pouco aqui uns números da Globo, né? A gente começou nessa visão aqui de aumento de produtividade para desenvolvedores em 2023, como eu comentei, né? Tudo começou quando eu recebi uma visita da McKinsey, uma consultoria lá na Globo, e a McKinsey veio prometendo mundos e fundos. A gente vai entregar 50% de melhoria de eficiência, você vai poder mandar 30% das suas pessoas embora, que a IA vai substituir todo mundo, tal. Mentira. Mentira. A consultoria faz esse pitch para vender mais consultoria, né? E, no fundo, eles queriam que eu comprasse consultoria para desenvolver essas soluções de IA usando o portfólio da McKinsey, né? Mas essa provocação, isso começou a se tornar recorrente. Recebi McKinsey, recebi Ernst Young, recebi Accenture. E aí eu conversei com a diretoria e a gente decidiu ter um approach acadêmico para isso, né? Falou, cara, vamos alistar aí uma universidade boa aqui do Brasil para fazer uma pesquisa acadêmica junto com a gente aqui para ver quais são os impactos reais da IA, né, do uso de assistentes de código na cadeia de entrega de valor de software, né? E a gente trabalhou por 2 anos com a PUC, Rio Grande do Sul, Universidade Católica lá do Rio Grande do Sul, e também com a Universidade da Califórnia, que tem um convênio com a PUC, e eles estavam super interessados em ter um campo de teste ali, né? A gente tem mais de 1.000 desenvolvedores na Globo, então é um super campo de teste para a gente testar e ver qual é o real impacto, né? E esse foi o número que a gente encontrou, tá? Em dezembro de 2024, a gente observou que o uso de IA no nosso fluxo de desenvolvimento afetava aí em 15% a 20% de ganho na redução do lead time. Lead time é o tempo que você demora para basicamente entregar valor, né? Do momento que você escreve a primeira linha de código até o momento que aquele código vai para a produção. Então, a gente enxergou esse número aí. E aí o mercado tem trazido aqui, né, tem tarefinhas que ficam muito mais rápidas, né? O MIT aqui trouxe, para você fazer um caso de teste é muito mais rápido você fazer com IA. Então, tem um aumento de produtividade, né, bastante expressivo nessas tarefas pequenas, e tem também um estudo do Harvard que torna a gente 25% mais rápido em tarefas de consultoria. Esses números não são impressionantes, gente. Esses números são, na real, bem pouco impressionantes para o tamanho do buzz que a gente tem observado, né? E, assim, se eu estou falando aqui, os números não são excitantes, a gente está ainda vendo coisas engatinhando, estamos muito pouco evoluídos, né? Temos também um contraponto aqui, né? Os 4% dos devs têm baixas alucinações e alta confiança, ou seja, quase ninguém consegue usar IA direito porque ela alucina, né? Eu até coloquei essa imagem aí, gerada por IA, uma alucinação muito doida, né? Uma vaca voadora com um disco voador em cima dela, agarrada num tijolo, não dá para entender nada. Não será? 76% dos desenvolvedores não confiam no código gerado, né? Isso também é um outro problema que a gente observou lá na nossa experiência na Globo também. E 65% dos desenvolvedores percebem alucinações e perda de contexto frequente, né? Começa a viajar. E eu trouxe um negócio bem interessante, né? Eu vi esse tweet um dia desse, não sei se é verdade ou se é zoeira, né? Como está em inglês, eu coloquei aqui em português do lado. A pessoa usou o Claude para refatorar a base de código dele inteira, e o Claude fez um trabalho lindo, maravilhoso, quebrou monolito, limpou bagunça de código espaguete, arrumou tudo, mas nada funcionou depois, né? Foi lindo, ele ficou assistindo lá IA trabalhando, montando o plano de ação e tal, mas deu tudo errado, não funcionou nada depois. Mas eu achei muito engraçado, né? Mas aí, como eu estou trazendo, né, essas evoluções e esses números que não são nada animadores, nada excitantes, né? Cara, que o Igor está maluco aí falando que vai mudar tudo, que a gente não vai mais usar IDE para programar, que daqui a 2 anos a gente vai ter o AGI, daqui a 10 anos a gente vai ter o ASI. O Igor está maluco aí, né? Tomou um chá de maconha e veio aqui dar a palestra. Não, nada disso. Nada disso. Vamos lá, porque a gente está usando errado a IA hoje. A gente não sabe usar a IA.
A gente ainda está engatinhando nessa evolução. E aí eu vou começar a dar uns exemplos aqui interessantes, né? Democratização, né, que o Eric Schmidt fala lá na palestra dele. Todo mundo vai ter uma IA que é mais inteligente do que o humano mais inteligente na mão e de graça, né? O que é que isso vai impactar no nosso mercado aqui de desenvolvimento? Vamos fazer uma estimativa aqui de multidão, né? Digamos que eu queira criar um clone da Udemy ou da Coursera para treinamentos internos da minha empresa, né? Vamos fazer uma estimativa aqui rapidinho, se pedir para vocês levantarem a mão comigo aqui, né? Quanto tempo vocês acham que a gente demora? Quantas sprints a gente vai precisar para fazer um clonezinho do Udemy? Vamos lá. Vamos começar a primeira alternativa A. 4 a 8 sprints. Levanta a mão quem acredita aí, por favor. 4 a 8 sprints a gente entrega um clone do Udemy. Isso aqui dá uns 2 meses de trabalho, né? Ninguém? Ninguém apostou na alternativa A? Então, vamos aumentar um pouquinho esse intervalo. 9 a 12 sprints. Quem acredita aí que a gente consegue entregar em 4 meses um clone, 3 a 4 meses um clone? Então, temos um grupo aqui. Beleza. E de 13 a 18 sprints. Aí já estamos falando de quase um ano de projeto. Quem acredita aí? Então, beleza. Ganhamos pela maioria aqui. A gente vai demorar 9 meses aqui para entregar um clone do Udemy, né? 18 sprints nesse processo aí de desenvolvimento. Bacana. E aí eu vou trazer uma provocação para vocês, que é a seguinte. Vocês já ouviram falar no Lovable.dev? Quem aqui já ouviu falar no Lovable.dev? Temos umas 5 ou 6 pessoas aí que já ouviram falar. Legal. Eu baixei esse vídeo tutorial do YouTube. Tá? É um tutorial de uma pessoa usando o Lovable para fazer exatamente o que eu propus aqui. Vamos fazer um clone do Udemy, né, do Coursera. Então, ele está digitando ali, uma plataforma, simular Udemy ou Coursera, para a minha marca Developers Digest. E aí ele fala as cores. Vocês estão vendo que ele está escrevendo aí o prompt, ele está falando um monte de abobrinha, que eu não coloquei o som do vídeo mesmo, de propósito. E aí ele pede para o Lovable gerar a app, ele vai fazer outra coisa, um tutorial, né? Então ele está fazendo outra coisa ao mesmo tempo aqui, criando o database do projeto e tal. Daqui a pouco ele volta lá para o Lovable. E aí ele, beleza, terminou o negócio da database dele. E aí ele volta lá para o Lovable. Então, com aquele prompt ali de, sei lá, 30 palavras que essa pessoa digitou, o Lovable já construiu uma versão inicial ali do software dele. E aí ele tem um promptzinho ali, onde ele vai pilotando as mudanças, né? Está mostrando aí, ele entendeu o que era desenvolvimento de software, o contexto, já colocou uns cursos de JavaScript, React, Python. Já tem uma demo com 20 palavras, já tem um protótipo aqui do produto funcionando. E aí ele vai pedir uma mudança ali, falar, cria uma navigation, e cria um footer, e tira o preço dos cursos, porque era para uso interno dele, então ele não queria preço nos cursos. E aí a IA vai começar a construir uma mudança nessa base de código que ela gerou para fazer essa modificação. E aí, gente, a gente falou ali 18 sprints, né? 18 sprints dá um pouco mais de 6 meses aí de trabalho, né? Sprint de 2 semanas ali e tal, isso aí. Então, esse tutorial tem 17 minutos de duração. Se você olhar ele, no final, ele tem um sitezinho muito legal de curso, um clonezinho do Coursera e da Udemy, em 17 minutos. É chocante. A gente tem uma evolução absurdamente rápida e uma ferramenta extremamente poderosa. É o melhor código-fonte do mundo? Não é, com certeza. É um código que escala para aquela escala da Globo que a gente viu no início da palestra? Com certeza não. Né? É um código 100% seguro? Também não acho que seja. Mas só o fato de você conseguir sair de zero para alguma coisa muito legal, muito bem evoluída em 17 minutos, já é um super marco na evolução aqui do desenvolvimento de software.
E quais são os desdobramentos disso, né? Agora vocês vão entender, porque eu coloquei aquele CPM lá no começo da palestra. Antes, para você editar um texto do Word, você tinha que saber digitar comando, usar o computador, Ctrl, Shift, o caramba, lá, um negócio super complexo. E que é a realidade hoje do desenvolvimento de software, né? As nossas soluções de low-code elas são muito fracas. Assim, não dá para você entregar na mão de um usuário e esperar que ele entregue um software super refinado. Mas isso aqui é o futuro do low-code, gente. Não sei se tem alguém aqui que desenvolve Power Apps, né? Ó, procura, manda currículo, de verdade. Tá? Porque existem empresas, já vi empresas onde tinham muitas ferramentas low-code, as pessoas tinham equipes de 40 pessoas desenvolvendo Power Apps. Essa turma vai ser substituída por prompts em 2 anos. A gente vai sair de low-code para uma visão no-code at all. Não vai ter código, não precisa. Quem vai fazer é IA. Isso, gente, vai quebrar o mercado. Essa é a minha provocação. Tem um monte de empresa que desenvolve folha de pagamento, controle de ponto, controle de gestão de estoque, de frota, ponto de venda. Gente, vai ser tudo prompt. A gente vai ter o AI Programmer, lá que o Eric Schmidt falou, que é o programador que sabe usar IA direito, e ele vai construir esses sistemas em uma tacada só. Né? Ele vai trabalhar com prompt e vai entregar esses sistemas prontos. A gente não precisa de 18 sprints para entregar uma plataforma de curso. Mas também não é 17 minutos, mas talvez 2 semanas, um sprint a gente faça uma plataformazinha de cursos bem decente ali, com, né, critérios de segurança, com critérios de qualidade de software, etc. Isso tudo pela aceleração que a IA está trazendo. E a IA vai democratizar o desenvolvimento de softwares, vai entregar o poder da construção do software para o usuário. Eu acho que esse é o principal ponto. O segundo ponto, e aí, desculpa, o quarto ato aqui da palestra, é o paradoxo da produtividade. Né? Então, o que a gente está observando? Vamos nos tornar seres extremamente evoluídos, vamos conseguir entregar código muito rápido, a IA vai programar tudo para a gente vai só dizer o que a gente quer que seja feito. Mas temos um problema. Né? Quanto mais produtivo a gente fica, menos controle a gente tem sobre o código, menos entendimento a gente tem sobre a arquitetura resultante do output das IAs. Né? Porque você viu ali no lovable.dev, o cara digitou um prompt de 20 palavras, gerou 12 mil linhas de código. Uma loucura. Como é que você vai revisar isso tudo? Né? Então, esse é um paradoxo que a gente ainda não conseguiu resolver e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Né? Qual é o resultado do que eu tenho observado desses códigos que saem automaticamente gerados pelas IAs? São códigos fracos, frágeis, inseguros. A gente está começando a construir uma força de trabalho que é despreparada para lidar com bugs, que não sabe debugar, não sabe fazer um breakpoint, não sabe fazer um step-in num debug de código. Né? Isso é perigoso, porque você imagina um cenário, né? 3 horas da manhã, sistema fora do ar, tudo quebrado, e aí quem fez o sistema foi a IA. Como é que você vai fazer para resolver o problema? Né? E a IA não tem contexto de algumas coisas. Não tem por quê, porque a IA vive isolado dos dados. Né? A IA não está nas reuniões, a IA não está nas decisões de budgeting que a gente toma. Então, pode ser que o sistema quebre porque a IA fez um código ineficiente que estourou a cota do uso de cloud. E aí? Né? Como é que você vai fazer? Então, esse é um problema real e esse é um problema principalmente para a galera que está aí na faculdade. Eu vi que tem várias pessoas na faculdade. Assim, invistam o tempo de vocês em aprender a programar direito. Não fiquem preguiçosos com a IA. Para júnior e para estagiário, esse é o maior risco que eu tenho enxergado hoje. Porque as pessoas pegam a IA, vão trabalhando num esquema de tentativa e erro até funcionar, e depois que funciona não fazem a menor ideia por que funcionou. Né? Só sabe copiar e colar código. Invistam em desenvolvimento, invistam em aprender algoritmos, estrutura de dados, fundação, invistam em aprender a debugar código.
Por quê? Porque a IA não é determinística, como compiladores. O compilador é preto no branco, é 0 ou 1, é binário. A IA não é determinística, então a IA ela vai alucinar. A IA ela sofre do Dunning-Kruger, né, que ela é incompetente, mas ela fala com autoridade, meu amigo, que você diz que ela é o PhD daquele assunto, né? Esse é o Dunning-Kruger. E a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa estar muito bem preparado para isso, né? E a explosão da inteligência que vem aí, que é o 5º ato aqui da palestra, e eu vou tentar animar vocês aqui com os dois últimos capítulos aqui do material, para vocês não morrerem de depressão saindo aqui dessa palestra, né? O Leopold, não vou ousar pronunciar o sobrenome dele, botou essa série de artigos, é tipo um blog dele, ele fala um pouco sobre essa evolução da inteligência artificial. Esse cara é ex-OpenAI, trabalhou muito tempo lá na OpenAI. Eu botei o QR Code aqui, se alguém quiser escanear para abrir o blog. É tipo um blog, e ele está sempre atualizando, então é bem legal vocês ficarem seguindo essa vertente aqui, né? E aí ele fala a mesma coisa que o Eric falou lá na palestra dele, né? A gente está num momento aqui, 2025, 2026, onde a IA vai superar os recém-formados em termos de skill e capacidade cognitiva. Até 2027, a gente vai ter o AGI, onde a IA iguala o humano em todas as tarefas cognitivas, e o AGI vai ser o marco onde a IA vai começar a criar pesquisa e estratégias originais, e também vai começar a trabalhar no self-improvement delas, né? Que vai explodir quando a gente tiver o ASI, que é o Artificial Super Intelligence, onde a gente tem um feedback loop exponencial em autoaperfeiçoamento da IA, e a gente basicamente não vai entender, né? Na palestra anterior, alguém falou assim, a gente instala o Oracle, a gente não sabe o que roda lá dentro. É um black box. Esse aqui vai ser um black box muito maior. Uma caixa que a gente não vai entender absolutamente nada do que está rodando, e as IAs estão ali se auto-atualizando e se auto-aperfeiçoando, né? Isso vai trazer uma mudança fundamental na estrutura da sociedade, e vai trazer uma mudança na estrutura do trabalho. Como é que a gente trabalha quando tem um ASI? Como é que a nossa contribuição vai ser melhor do que a do ASI, né? Será que o Exterminador do Futuro vai vir aí para ajudar a gente a não chegar nesse ponto? E aí um contraponto que eu acho interessante também, e foi legal, porque eu, como sempre, deixei de última hora para montar o material. Isso aqui saiu no iníciozinho de junho, né? Tem um contraponto bem importante, que é o estudo que quebrou a ilusão, né? A gente saiu do LLM, que é o Large Language Model, a gente veio para o LRM, que é o Large Reasoning Model, que é o que a gente tem visto aí com o GPT O1, O3, etc. E a gente está indo depois para o ASI, né? Mas a Apple, né, quem fez esse estudo aqui foi a Apple. Vou até deixar aqui o QR Code para esse estudo. Cadê o QR Code? Se alguém quiser ler depois, é um artigo longo, chato, cheio de matemática. Mas eu gastei o tempo aqui para ler e pedi para um IA me ajudar também a traduzir esse artigo para uma coisa mais tangível. Basicamente, esse artigo, a Apple teve 3 grandes findings, né? O primeiro finding que ela teve é o colapso súbito, né? O que a Apple fez nesse estudo? Ela gerou desafios com complexidade crescente e jogava isso no IA para a IA resolver. E ela testou o LLM, testou LRMs e foi validando ali. Trabalhou com o ChatGPT, com o Claude, com o Gemini, eles fizeram teste em absolutamente todas as IAs, né? E o colapso súbito, imagina o seguinte, você é um estudante de matemática, e aí você aprendeu matemática básica, você foi evoluindo, né, você foi melhorando, e você chegou em cálculo. Você aprendeu cálculo, né, passou lá na cadeira de cálculo, só que imagina que depois que você passou na cadeira de cálculo, você não consegue mais somar 2 mais 2. É isso que acontece com as IAs. Elas começam a se quebrar
o contexto começa a ficar absolutamente fora de controle, que quando você volta para a versão básica do problema, ela não sai do lugar. Então, tem um colapso súbito ali na entrega das IAs, né? Outro cenário que eles encontraram também foi o limite contraintuitivo, que eles começaram a medir quanto a IA estava gastando de poder computacional para resolver cada step do problema. E, obviamente, né, como o problema é mais complexo, vai gastando mais esforço computacional. No caso aqui do limite contraintuitivo, eles observaram que chegava um ponto em que a IA simplesmente abria o bico, desistia. Assim, não vou trabalhar, não vou conseguir fazer nada. Então, o esforço computacional ele era crescente até um certo ponto, até com um momento ele zerava, a IA simplesmente não fazia mais nada, né? E o terceiro finding aqui, né, como se ela tivesse atingido um limite ali do uso de tokens e tal, mas não era nada disso. E os 3 regimes reveladores, que são as 3 estratégias que a Apple colocou, né? Ela criou problemas fácil, médio e difícil, né? E ela testou fácil, médio e difícil com LLMs e com LRMs. Eles perceberam que, para os problemas fáceis, as LLMs performam melhor do que as LRMs até. Para problemas de média complexidade, as LRMs superam largamente as LLMs. E, para problemas complexos, os dois modelos de IA entram em colapso muito rápido. Eles não conseguem evoluir. Então, o que a Apple traz aqui é um contraponto, né, de que vamos com calma, que o que a gente tem hoje ainda são máquinas muito rudimentares de IA. Ainda tem muita coisa para evoluir. E uma outra coisa que a gente tocou, de certa forma, na palestra anterior, que é o paradoxo energético, né? Por quê? Vocês sabem quanto custou consumo energético para treinar o ChatGPT-4? Foram 50 megawatts de energia que foram utilizados para treinar, só para treinar o ChatGPT-4. Isso dá energia de 50 mil casas por um ano, em média. E a gente tem uma questão, eu também gerei isso aqui com IA, né, uma usina nuclear e um data center aqui na frente. Por quê? Demanda energética nos Estados Unidos para entregar soluções de IA nos próximos 5 anos é de 90 megawatts de energia. Ora, para fazer isso, eles precisariam construir 90 usinas nucleares nesse intervalo, né? Então, a energia vai virar um fator limitante que vai, de certa forma, desacelerar a evolução da gente nesse mundo de IA, né? E é um paradoxo também, né? Porque quanto mais inteligente a IA fica, mais energia ela consome, quanto mais energia ela consome, mais cara ela fica, e quanto mais cara ela fica, menos acessível ela se torna. Então, talvez que ela fala do Eric Schmidt lá no começo não seja mais tão realidade, né? É outro paradoxo que a gente ainda não sabe como vai ser resolvido. A gente tem um crescimento energético, vamos ter que produzir dezenas de % a mais na nossa capacidade de produção de energia. E o risco do emburrecimento, que essa é uma preocupação muito grande que eu tenho e que vocês, como desenvolvedores e como programadores, também deveriam ter, né? A gente tem observado perda de habilidade das pessoas viciadas ali nas sugestões automáticas, né? E a questão que eu já comentei, né, do código black box ali, que ninguém entende, ninguém compreende a arquitetura, ninguém domina o que é que está saindo ali do lado. Então, esse é um risco bastante grande para a comunidade de devs, né? E aí, como é que a gente se prepara, né? Vocês saíram da palestra hoje de manhã, para vir para cá, para o evento, achando que iam ver coisas legais, eu estou aqui tocando um terror danado na plateia, falando que vocês vão ser obsoletos, vocês vão ser substituídos por prompts, né? Você precisa atualizar seu emprego, seu currículo, aí vai procurar emprego. Como é que você se prepara, né? Eu trouxe alguns materiais aqui, já estamos na reta final aqui da palestra. Eu enxergo que existem 3 níveis de evolução na adoção de IA. A gente tem ajuda no dia a dia, com assistentes, autocomplete, explicação, ajuda na IDE, a execução de tarefas completas, que eu mostrei lá no início do videozinho lá do desenvolvedor da Globo, usando um agente para desenvolver uma feature, e a inteligência organizacional, né? Hoje, a gente ainda atua muito aqui, na base da pirâmide, né?
A IA vai começar a ajudar a gente aqui, com os agentes, e, logo, logo, a IA vai começar a permear aqui também a inteligência organizacional. A gente vai subir na atuação dessa cadeia, porque, à medida que a gente sobe na cadeia, a gente tem um ecossistema de maior complexidade. Então, hoje, que a gente está aqui muito na codificação, depois na construção de soluções, o ser humano ele vai transicionar para essa parte aqui de inteligência organizacional. Por quê? Porque a IA não vê isso. Isso é o que está não está nas daily meetings, não está no Gira, não está no Trello. Isso está no dia a dia das pessoas, nos relacionamentos, nas decisões corporativas, nas decisões de budgeting, no contexto da sociedade ampla como um todo, que a IA não tem visão. Então, nós vamos subir, né, nessa escada aqui de atuação, né? E aí, a gente precisa desenvolver, como devs, 5 novas competências, né? São 5 competências que vão ajudar a gente a ter uma boa empregabilidade e a gente, efetivamente, não virar um passageiro nessa evolução da IA, da gente virar um maestro, digamos assim, né? Algumas pessoas falam arquiteto, mas eu não gosto, porque tem uma arquitetura de software e tal. Eu falei, não, vamos chamar de maestro, é um paralelo com a música, né? Prompt Engineering é a nova linguagem de programação. Aprenda um Prompt Engineering. Essa é a minha maior recomendação hoje aqui para vocês. Como fazer prompts bons, como usar a IA de forma, né, mais eficiente. A gente olhou lá no início da palestra aquele número, 70 e poucos % dos programadores não têm confiança no código gerado, é porque eles não sabem fazer Prompt Engineering. Esse é o problema. Entenda as capacidades e limitações de cada IA. Isso também é super importante. Você estudar, saber qual IA é melhor para qual coisa, né? O Claude é melhor para desenvolvimento, o ChatGPT é melhor para tarefas específicas, eu vou usar o modelo LLM, eu vou usar o modelo LRM. Tenha o domínio disso. Isso é muito importante para a carreira de vocês no futuro. E a parte de arquitetura de sistemas mesmo. A gente vai ser menos codificador e vai ser mais arquiteto. Então, invistam em entender e aprender a arquitetura de sistemas. A gente vai trabalhar num ambiente onde a gente vai interferir mais na visão macro das soluções. Não delegue validação e debugging do código para IA. Faça, aprenda, sue. Debug é sangue, suor e lágrimas, mas é necessário, a gente precisa saber. Isso é muito importante, para a gente não perder controle sobre o nosso código, controle sobre os sistemas que a gente está desenvolvendo. Agora. E tenha pensamento crítico, né? Valide, questione. As IAs têm vieses, elas sofrem de um caso grave de Dunning-Kruger, gravíssimo. Você fala uma coisa, ela diz, não, categoricamente, é isso. Aí você vai olhar, não tem nada a ver. Alucinou completamente. Então, a gente precisa ter muito pensamento crítico em observar as soluções e códigos que vêm de IA, né? E a gente precisa ter estratégias de preparação, né? Quais são essas estratégias, né? Experimenta. Tem solução nova de IA saindo todo santo dia. Faz POC, a gente está trabalhando com isso desde 2023. Tem uma explosão de soluções open source, tem uma explosão de coisas que vocês podem trabalhar, evoluir, testar no fluxo do dia de vocês. O que não dá é ficar parado, né? Existem frameworks, né? QAI, Google HideKey, OpenAI Agent Development Kit. Estudem, aprendam, dominem essas tecnologias, porque isso vai ser muito importante para o seu futuro. Diversifique e teste, né? Não fica só, eu uso o Copilot, está bom. Não está. Se você só usa o Copilot hoje, em 2025, você está obsoleto e possivelmente em extinção. Se você não usa o Copilot, você definitivamente está em extinção. Aprenda todo dia, né? Dedique um tempo do seu dia, da sua semana, para aprender e para testar. Aprenda MCP. O que é MCP? É um protocolo de comunicação dos agentes com fontes de dados externas, né? Foi a Anthropic que criou esse protocolo para conseguir melhorar a integração da IA. Ele falou, qual foi o ponto? Assim, a Anthropic fez, né? A Anthropic que faz o Claude, tá?
Anthropic fez uma IA super boa, cheia de recursos, um LLM maravilhoso, um LRM maravilhoso, só que ela está isolada dos dados, né? O MCP ele foi criado para resolver esse problema, né? Reduzir e eliminar o isolamento dos dados da IA. Então, estude e aprenda sobre MCP. Aprenda os padrões emergentes, né? Vibe coding, agent-oriented programming, como é que você vai trabalhar, como é que você vai desenvolver e acompanhar a emergência desses padrões, né? E foque em aprender também casos de uso avançado, multi-agent systems, né? A gente ainda não chegou lá na Globo, por exemplo, de ter um sistema multi-agente para auxiliar a codificação, né? Um agente que faz o código, um agente que valida o código, um agente que faz os testes, um agente que faz o QA. A gente ainda não chegou nesse nível de multi-agent, mas é um caminho ali que a gente vai perseguir até 2026. Né? E, por fim, né, senso crítico, questione tudo, não aceite código sem entender, teste limites e mantenha-se afiado nos fundamentos, algoritmos, estrutura de dados, arquitetura, debugging. Não delegue para IA, orientação a objetos, estude os fundamentos de linguagem de programação, que isso continua sendo relevante, continua sendo importante. Prepare-se para ser um maestro de software. Né? Por quê? Porque aqui essa também foi a imagem que eu gerei com a Manus, né? O humano no centro orquestrando vários agentes de IA, fazendo o trabalho. Igual um regente de uma orquestra mesmo, que ele vai, manda, toca esse lado, vai nesse ritmo. Você vai ser o maestro e você precisa se preparar para isso. Gente, acho que eu consegui seguir o tempo certinho, né? Não estourei o tempo, não. Senão o pessoal da organização já estava aqui tentando me arrancar. Muito obrigado pelo tempo aí de vocês. Deixar aqui uma piadinha de... Criamos websites orgânicos sem IA. Deixar aqui o meu LinkedIn.